Imagine um menino insatisfeito com seus próprios limites humanos e reencarnado em um mundo de fantasia. Coincidentemente, tudo o que ele disse acabou se realizando. Olá amigos, eu sou Neg e vamos embarcar em uma aventura nos episódios 1, 2 e 3 do anime M in the Shadows. Um dia, uma menina adormeceu enquanto lia um bom livro. Quando o alarme a acordou, ela estava pronta para começar um novo dia. O nome da jovem é Asene Shino. Ao abrir a porta para sair de casa, ela pensou nos repórteres e ficou com muito medo. Ela rapidamente o deixou de lado e foi para a escola. Na escola, ela cumprimentava todos os seus colegas com um sorriso no rosto. Entretanto, entre todos os alunos, havia um garoto de quem ela não gostava. O menino tinha notas baixas e capacidade atlética baixa e parecia completamente medíocre. O nome dele era Minoru. Kageno Nishino o cumprimentou por educação e o garoto o cumprimentou de volta, mas ele a chamou pelo nome errado, o que deixou a garota um pouco nervosa. Quando ela foi corrigi-lo, foi rapidamente interrompida pelo jovem, que disse. Ela havia memorizado os nomes de todas as pessoas importantes do instituto, mas devido à falta de sono ultimamente, Kageno acabou esquecendo alguns nomes, então o garoto se desculpou, chamou-a pelo nome errado novamente e saiu para encontrar Ino. Não foi um problema que o menino a chamou pelo nome errado. Ela não gostava que sua colega não estivesse olhando diretamente para ela, porque embora os olhos de Kageno fossem para a garota, seus olhos sempre passavam por ela, o que a confundia completamente. Sentindo-se enojados na sala de aula, os alunos estão falando sobre H, afinal, ela aparecerá na série de TV novamente na semana que vem. Enquanto isso, Kageno está treinando com Andy Grip, que por sinal já está em 20.555 repetições. Durante o intervalo, se foi ao banheiro e, em frente ao espelho, a menina lembrou que, quando estava no ensino médio, teve que interromper a carreira de atriz por causa de um escândalo que foi chamado de terror de um stalker e, desde esse incidente, a atriz começou a usar uma máscara. Escondendo sua fraqueza de volta à sala de aula, a aluna está concentrada na aula, mas no meio dos estudos, ela se distrai com o lindo som de piano que a protagonista toca no final da aula. Ao mesmo tempo, o celular no banco do carro, do lado de fora do carro, tocou e o homem estava sendo ameaçado e atacado por dois homens, então ela decidiu ir para casa pela primeira vez após o incidente, mas quando Kaga voltou da escola e assistiu a tudo isso do terraço da escola, na rua vazia. A menina ouviu passos se aproximando atrás dela e ficou assustada. Ela se virou e descobriu que não havia ninguém lá. A estudante se sente aliviada, mas quando retorna ao seu destino, ela encontra uma fera aterrorizante. O Kani então decidiu correr o mais longe que pudesse. Entretanto, um carro parou de repente na frente dela e um homem saiu do carro e caminhou rapidamente em direção à jovem. Ele pegou um pano embebido em pílulas para dormir e começou a deixar a garota inconsciente. Enquanto adormecia, ela percebeu que Kageno a observava à distância, sem nenhuma expressão no rosto. Quando ela acorda em um lugar desconhecido, o ladrão começa a dizer que uma jovem atriz como ela está claramente procurando problemas por estar sozinha tão tarde da noite. Os ladrões começam a discutir enquanto Kageno está lá fora observando-os. Após confirmar a situação, o protagonista tirou a roupa. Ele se apoiou nos braços, abriu a bolsa com o uniforme e começou sua vida noturna. Cansado de esperar pelo resgate, o homem perturbado decidiu fazer o famoso serviço de entretenimento com a garota, mas ao ser rejeitado, o sequestrador a atingiu no rosto, lembrando-a de que aquela era a segunda vez que ela era sequestrada daquela forma, acionando seu gatilho emocional. Afinal, seu primeiro sequestrador era um perseguidor pervertido. Enquanto tudo isso acontecia, passos foram ouvidos no telhado do armazém, e então um homem apareceu. Na claraboia, ele a destrói com um passo e entra no local de forma luxuosa. Quando perguntado sobre sua identidade, ele se apresenta apenas como um elegante matador de bandidos. O sequestrador saca seu revólver e aponta na direção do garoto, mas usando os cacos de vidro, o protagonista atinge a mão do homem que segura a pistola. Aproveitando a oportunidade, ele avança para agarrar o homem pela cintura ou o joga no chão e o mata com um chute. Em seu rosto, o outro bandido está impressionado com as habilidades do jovem, já que estava entediado desde que foi expulso do exército, então decidiu não usar sua arma nesta luta. Já que este homem elegante sempre quis se testar em uma partida com o soldado, ele aceitou o duelo sem hesitar, o soldado avançou, a luta já havia começado. O protagonista conseguiu se esquivar do primeiro golpe, mas acabou com um corte no braço esquerdo. Neste momento, o homem deu um passo à frente, pronto para dar o golpe final, mas o elegante assassino inesperadamente. Ele usou os pés de cabra para se defender dos ataques e então começou a usá-los como porretes curtos. Os dois começaram a se bater, porém devido à diferença em seus físicos, Kageno foi empurrado para trás e então percebeu que precisava extrair mais de sua verdadeira força.
Com essas palavras, ele mudou a pegada no pé de cabra e avançou, desferindo um golpe tão poderoso que destruiu o pulso do ex-soldado. Enquanto isso, o menino avisou que todas as noites ele até bateria em gangues de motociclistas barulhentos para praticar sua. Pelo movimento do bastão, o homem deduziu que o homem à sua frente era Maverick, de máscara de esqui, conhecido por agredir gangues de motociclistas com um pé de cabra e que recentemente havia começado a usar capacete para evitar ferimentos na cabeça. Assustado com o homem mascarado, o sequestrador resolveu tentar se apoderar do revólver que estava aos pés do companheiro caído. No entanto, ele logo foi parado pelo menino, que puxou. O homem foi atingido com força no braço e no joelho e, logo depois, caiu no chão. Outro soco atingiu seu ombro e uma surra brutal começou na frente do jovem refém, que não teve outra escolha a não ser virar a cabeça para não ver uma cena tão terrível. Depois de se certificar de que o veterano não se moveu por um longo tempo, o elegante assassino de bandidos guardou sua arma e caminhou em direção à garota. Ele pegou a faca que o homem usou no início da briga e apontou para a garota. Kanye era. Aterrorizado e pensando que estava atrás dela e iria machucá-la, o jovem lhe dá um golpe e corta o pano que amordaçava e as cordas que prendiam seus braços. Ela encontra os sequestradores amarrados, suas armas desmontadas, e aquele que a salvou desapareceu. Quando a garota sai do local, o protagonista, no telhado do armazém, questiona seu desempenho na luta com os veteranos e diz que ainda não chegou. Proeminência nas sombras, algumas horas se passaram e a polícia chegou ao local para investigar o que havia acontecido para que o caso não se tornasse público. O pai de Akani tomou algumas medidas, mas, no final das contas, a identidade do elegante assassino de bandidos permaneceu um mistério. No dia seguinte, a atriz voltou para a escola como se nada tivesse acontecido, e naquela manhã ela encontrou Kageno novamente e o cumprimentou como de costume, só que desta vez o menino a chamou pelo nome correto, o que surpreendeu Kanye completamente porque, quando ele olhou diretamente para ela pela primeira vez, em vez de através dela, a jovem de alguma forma concluiu que, como ela, esse menino também vivia uma vida mascarada, mas não havia como. Acontece que, na manhã seguinte, o noticiário da TV noticiou que o estudante do ensino médio Minoru Kageno havia sido atropelado por um caminhão e morrido na noite anterior. Depois que o protagonista abriu os olhos, ele rapidamente percebeu a situação em que estava. Seu novo nome é Sid Kageno, renascido como filho do barão Kageno. Os pais notaram que o bebê não estava chorando, o que era um tanto incomum para um recém-nascido. Quando ele percebeu isso, ele começou a chorar alto e muito forte. O menino refletiu que não sabia como ou por que renasceu. Mas estes são apenas detalhes. O que importa é que o ar esteja cheio de energia mágica. Então agora ele pode usar esse poder que não passava de um conto de fadas em sua vida passada em seu benefício. A família Kag produziu o Cavaleiro Negro. Por gerações, eles foram espadachins cujos físicos foram aprimorados com magia, e todos têm grandes esperanças em seus herdeiros. Entretanto, o herdeiro não é Sid, mas sua irmã Claire. O garoto se esconde na sombra de sua talentosa irmã, mas por trás do disfarce de pessoa comum, ele mata bandidos à noite e os usa para praticar magia. O menino pede que lhe mostrem tudo o que tem de valioso, mas um dos bandidos resiste e dispara um projétil contra o protagonista, que desvia facilmente de Sid e então usa seu. A esgrima de slime decapita rapidamente a cabeça do atirador, mas ele eventualmente se deixa levar e usa suas habilidades novamente, projetando as lâminas negras maleáveis em seus dedos, despachando brutalmente seus inimigos. Mas nesse momento um mestre da espada aparece atrás dele e o ataca em seu ponto cego, mas o garoto se defende facilmente com uma mão, dizendo que se o homem se esforçar, ele pode sobreviver por 2 minutos. O mestre da espada enfurecido executa um corte vertical no garoto. Mas ninguém aparece. Sem efeito, Sid então usa as habilidades de seu traje de gosma para estender lâminas negras de seus pés para cortar seus inimigos, vingando assim a morte de seus companheiros caravaneiros. Depois, ele começou a saquear os pertences do bandido morto, mas nesse momento ouviu um barulho de uma carruagem capotada. Ele se aproximou e pensou que fosse um escravo sequestrado. Porém, ao puxar o pano percebeu que não era um escravo, mas sim uma pessoa possuída. Emitindo um comprimento de onda semelhante a uma sobrecarga mágica. Então, com um sorriso sádico no rosto, Sid levantou o braço para a criatura e injetou energia mágica em seu corpo. Ele continuou dizendo que, como a almôndega não era seu corpo, ele poderia fazer o que quisesse com ela. Ele levou a criatura para uma casa em uma cidade abandonada e começou seu experimento emocionante, emitindo magia na almôndega todos os dias. 1 mês se passou após o início do experimento e ele finalmente conseguiu controlar a sobrecarga mágica, mas, inesperadamente, a criatura se transformou em uma criança elfa de longos cabelos dourados,
que então decidiu estrear nas sombras como uma figura de destaque. A menina abriu os olhos e percebeu que havia retornado à sua forma normal. O menino avisou que havia quebrado a maldição que a consumia e agora ela estava livre. A elfa questionou a maldição. O menino disse que era uma maldição terrível porque ela e os outros descendentes dos heróis foram amaldiçoados quando a viram. Ela ficou surpresa, e o garoto mostrou a ela um famoso livro de contos de fadas, contando a história de 3 heróis que derrotaram o demônio Diablo e salvaram o mundo, e disse que a história era verdadeira porque o demônio usou seu último suspiro para lançar uma maldição, e foi isso que a transformou naquele pedaço de carne podre. Mas alguém mudou um pouco a história e a transformou em um corpo de carne, chamando-a de possuída, e como ele não conseguia pensar no nome do cérebro por trás disso. Ela disse que era muito cedo para revelar o nome, pois isso poderia colocá-la em perigo. A elfa não se importou, ela se sentiu estressada e insistiu em saber o nome da pessoa que fez isso com ela. Sid olha para a bebida em cima da caixa e então diz que os perpetradores são um culto satânico, um grupo de adoradores que querem ressuscitar o arquidemônio, e como eles não apareceram durante o dia, o protagonista diz que a missão deles é ficar nas sombras para dar um fim aos seus planos malignos. Sid então o colocou nas sombras. Seu traje de lodo e se apresenta como Shadow, um homem que se esconde nas sombras e caça sombras. Após seu discurso, ele perguntou à filha do herói se ela gostaria de trilhar esse caminho com ele. O gênio disse que quando foi amaldiçoada, ela perdeu tudo, mas foi salva por Shadow, então ela decidiu se juntar a ele e jurar sua vida que puniria os pecadores com a morte. O jovem impiedosamente lhe deu uma fantasia de slime e disse que o nome de sua organização seria Jardim das Sombras. A partir de hoje, a elfa será conhecida como Alpha. Então já se passaram 3 anos desde seu primeiro discurso improvisado. Somos levados a um rio. Sid, agora com 13 anos, está fazendo treinamento de esgrima com sua irmã Claire. Ele avança em direção à garota em alta velocidade, mas ela facilmente se defende e o derruba, dizendo que seu impulso é fraco. Então Claire dá um passo à frente e desfere um golpe com força total em seu irmão, e quando as espadas estão prestes a colidir, Sid, usando algo como aceleração mental, ele imediatamente desferiu vários golpes sem atingir a garota, mas retornou ao seu ponto original e foi atacado com força total, resultando em ela ser jogada no rio, mas a garota sentiu algo perto do pescoço. Após completar 15 anos, Clay começará a frequentar a Academia dos Cavaleiros das Trevas, junto com todos os nobres, porém no dia em que ele partiu para a academia, ela acabou sendo sequestrada. O Senhor Kagenou Ele ficou muito surpreso com o que aconteceu porque, mesmo que Claire estivesse dormindo, sequestrá-la enquanto ela dormia teria sido muito difícil para Baldi. Então ele concluiu que tal coisa devia ter sido feita por um mestre da luta. Ao ouvir isso, a senhora Ingilwan ficou furiosa e começou a bater no marido. Ela disse ao homem careca para parar de dar desculpas e ir procurar sua filha. Sid então sai do local e chama por Beta, que foi um dos primeiros membros do Shadow Garden a chegar. O recrutamento ocorre porque, de acordo com a protagonista, a maneira como os elfos coletam membros é como se ela adotasse gatinhos perdidos na sala de isolamento. Beth então diz que o motivo de levar Claire embora é que eles suspeitam que ela seja uma das descendentes do herói, e ela mostra o mapa na mesa, avisando que eles identificaram a localização do esconderijo, mas não sabem onde esconderam sua irmã Sid. Então ele fez uma faca de slime e a enviou para um certo ponto no mapa, mas ela acabou errando o caminho para onde ele queria ir. Atingida, mas como ela não pode perder a Perposo, ele diz que é lá que encontrarão sua irmã. Peta diz que não há nada naquele lugar, mas depois de olhar mais de perto, ela percebe que o código não passa de um blefe e as chances de haver um esconderijo secreto no local designado são muito altas. Ele pede que ela entre em contato com as outras sombras, pois elas estarão se movendo naquela noite. Enquanto isso, na cela onde Claire está detida, um homem tenta dar-lhe um pontapé na cara, mas a menina desviou facilmente, e o adulto ficou surpreso por ela ter conseguido desviar mesmo estando presa por correntes mágicas de selamento, e continuou dizendo que foi seu pai quem a ensinou bem. No entanto, ela disse que não aprendeu nada com o homem careca, mas sim com seu irmão, porque toda vez que eles brigam, ela aprende algo novo. Mas, por outro lado, ele não aprende nada com ela e é por isso que eles brigam todos os dias. O homem disse que ouviu rumores de que o irmão da menina a havia encontrado. Havia sinais de possessão, então, por precaução, ele decidiu obter algumas informações sobre o garoto naquele momento. Ela ficou furiosa e se livrou da corrente em seu braço direito e atacou o rapaz com ela. Mas ele se esquivou e então, tomada pela raiva, ela moveu o pulso do outro braço que havia agarrado e se libertou, avisando que se algo acontecesse com seu irmão, ela o caçaria e destruiria todos os seus parentes. Mas antes que pudesse continuar a falar, CL recebeu um soco no rosto que a fez desmaiar no chão. Os subordinados avisam seus superiores que estão sendo atacados por 7 garotos que se movem como sombras e não têm chance de derrotá-los.
O chefe caminha em direção ao intruso e, ao chegar ao local, encontra todos os seus homens massacrados pelas garotas. Ele então brandiu sua espada e avançou em direção a Alpha, que se defendeu facilmente. Os dois lados começaram a lutar, mas o elfo logo encontrou uma abertura e lançou um ataque superficial, sem intenção de matar o inimigo. Afinal, ela precisava que ele lhe desse. No entanto, ele percebeu que não tinha chance de vencer esta batalha, então tirou um frasco de comprimidos do bolso e engoliu, após o que uma grande quantidade de energia mágica emanou de seu corpo e os ferimentos infligidos por Alpha foram curados. Ele avançou em direção ao elfo novamente, mas percebeu que o resultado seria o mesmo, então sacou sua espada e golpeou o chão para criar um grande buraco para que pudesse escapar. Beta avisa que seguirá o inimigo não importa o que aconteça. Parada por Alpha, que a avisa que está indo na direção do protagonista, a garota fica surpresa e pensa que o garoto já esperava por tudo isso. Porém Chaton se perde no labirinto por estar muito animado e ainda perseguindo os fracos. Mas por coincidência, uma porta secreta de pedra se abre na sua frente e dela sai o líder dos sequestradores, e ao perceber que agora só há uma pessoa, o rapaz vai em sua direção. Porém o garoto se defende facilmente, pois o homem não tem sutileza em lutar. O garoto resolve lidar. Ensinando como usar a magia corretamente, Shadow se move rapidamente para trás de seu oponente, começando a primeira lição, sobre concentrar uma quantidade mínima de energia mágica em seus pés para que sua velocidade possa aumentar explosivamente. O objeto se afasta e tenta um ataque vertical, começando assim a segunda lição, sobre como velocidade e poder são desnecessários quando você tem uma distância suficiente de seu oponente. Shadow então desvia da espada do inimigo com as mãos. Ele o esfaqueou com força no ombro e iniciou uma série de golpes, imobilizando o inimigo sem parar e ajoelhando. O homem disse que não se importava com a força do menino, porque a escuridão daquele mundo era muito maior do que ele imaginava. O menino sorriu e disse que tentaria estudar o assunto mais a fundo. O homem ficou furioso e engoliu os comprimidos restantes, ganhando uma força tremenda com eles. Ele atacou o menino e lançou vários ataques. Então Shadow defendeu a lâmina com uma mão e estendeu uma espada com a outra. Ele começou a liberar uma enorme energia mágica e no último momento desferiu um golpe fatal em seu inimigo. Ele disse que estava impotente diante da escuridão enquanto olhava para uma foto dele e de sua filha Milia Shadow. Então ele saiu do local com um pingente. Então o resgate foi bem sucedido porque o clã já estava acorrentado. Ela ficou devastada. Ela foi para casa no dia seguinte de mau humor. Seus ferimentos sararam durante a noite. Ela foi para a capital no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, nossos heróis estavam apreciando o lindo pôr do sol. Naquele momento, as 7 sombras do Jardim das Sombras se despediram de seu salvador. Ele não entendeu por um momento. Eles se despediram por 2 anos. Sid tem agora 15 anos. Naquele momento, ele estava em... O trem seguia para a capital do reino de Midgar, onde ele e sua irmã frequentavam a Academia dos Cavaleiros Negros de Midgar. O menino olhou pela janela e pensou que as meninas tinham ido embora porque já tinham crescido, e interpretou a despedida das sombras como uma forma de dizer que nunca mais poderiam participar daquela façanha. Afinal, tal culto não existe, ele continua, e diz que quando as pessoas envelhecem, elas acabam esquecendo. Seu super-herói nos leva de volta a um flashback onde o protagonista bate a cabeça contra uma pedra, gritando desesperadamente a palavra mágica porque está insatisfeito com os limites do que os humanos podem alcançar. Então, em seu ato final de loucura, ele corre para fora da floresta e se joga no meio da estrada, mas coincidentemente, um caminhão está passando no momento e o joga de volta ao presente. Sid diz que nada mudou desde sua vida passada porque até mesmo a última pessoa que resta no mundo continuará a ter como alvo pessoas que realizam operações secretas. Já se passaram 7 meses desde que Sid começou sua carreira estudantil. Ele tem uma boa atuação, interpretando um personagem secundário, exatamente como planejado. Depois de sair do dormitório, o protagonista se encontra com seus amigos Roro e Jaga e parte para a academia. Eles finalmente entraram no trem. Na locomotiva, os meninos começam a dizer que o dia do julgamento finalmente chegou. 3. Eles fizeram uma aposta que a pessoa que tivesse a pior nota no teste do dia anterior seria punida. O castigo era confessar seu amor à garota mais popular da escola e ser cruelmente rejeitado. Uma cena típica envolvendo personagens secundários e a garota é a da princesa Alexia, que recebe uma confissão de amor de um nobre, que a garota rejeita sem hesitar. Depois de ver essa cena, o protagonista se inspirou a fazer a declaração de amor mais valiosa de um gangster no mundo. Naquele dia, Sid usou seu truque barato com a princesa no jardim da escola. O rapaz confessou seu amor pela moça e pediu-a em namoro. Ele abaixou a cabeça, pensando consigo mesmo que era uma performance perfeita.
Ele sempre quis interpretar o papel de um personagem secundário. A única coisa que falta agora é ser rejeitado e fugir envergonhado. No entanto, para sua surpresa, Alexia aceitou a proposta, deixando seus amigos que assistiam do lado de fora completamente atônitos. No dia seguinte, no refeitório, boatos se espalharam pela escola, e todos sabiam que Sid estava namorando a princesa, mas não conseguiam acreditar que era verdade, afinal, ele era apenas um cara comum. Enquanto isso, ele conversa com os amigos sobre o quão inútil tudo isso é, mas eles são interrompidos por Alexia, cuja presença deixa Jaga e Roro assustados e desamparados. Ela sentou-se à mesa com os meninos. Sid ficou surpreso com a quantidade de comida que a menina recebeu e disse que não esperava que fosse menos. A menina avisou que não poderia comer tanto e disse que depois de saber da notícia preferiria comer algo de classe baixa. O namorado dela começou a comer a comida dela e começou a agir. Ele me rejeitou imediatamente. Vergonha! No entanto, ele ficou completamente atordoado ao ver o rosto da garota, porque ela tinha um sorriso no rosto e perguntou ao garoto se ele gostaria de ir com ele para a próxima aula de preparação real no centro esportivo. Ele respondeu que não, pois estava no 9º ano, que era o nível mais baixo da academia. Alexia, por sua vez, disse que isso não era um problema porque ela o considerava muito importante e, portanto, abriu espaço para o menino durante o primeiro encontro, então ele não teve escolha a não ser. Para aceitar a sugestão dessa forma, a cirurgia foi imediatamente rejeitada. Fiquei humilhado. Eu falhei miseravelmente na aula de educação física. O treinador apresentou os novos membros do clube. O menino percebeu que estava, na verdade, frequentando a primeira aula porque, diferentemente das aulas de nível inferior, o orientador dessa aula era Zenão, o treinador oficial de esgrima da família real. O treinamento começou, a média foi pareada com a princesa. Enquanto praticavam, o garoto refletiu que os movimentos de Alexia nunca acertavam o alvo. Seus movimentos eram lentos, e eles não usavam muita magia à primeira vista. Ele pensou que a garota estava tentando acompanhar seu nível, mas não era o caso. Ela estava seguindo muito o objetivo do treinamento, que era avaliar seus ataques e contra-ataques, e achou que seria melhor lembrar que antes do início das aulas, a princesa estava imitando sua. Alongamento significa que ela é alguém que está sempre alerta, tem técnica perfeita, segue o básico, descarta tudo que é supérfluo, porém é desinteressante e chato. O mundo a considera muito inferior em comparação com sua irmã. Sua irmã é considerada a cavaleira negra mais poderosa do reino, porém seu caminho é resultado de muito trabalho. Provando que ela criou suas habilidades passo a passo usando apenas o básico, o treinamento acabou. Alexia diz que o estilo de luta do protagonista é legal, mas ela o odeia. Porque ela parecia ver seu próprio reflexo. A princesa encontra seu mentor Zenon, um candidato a noivo, e expressa sua escolha de namorar um garoto comum. Sid logo entendeu a situação, não se importou e decidiu ir embora do local. Mais tarde, é revelado que ele sabia do plano da princesa de usá-lo, um nobre de baixa patente, como bode expiatório para não se casar com o professor Zenon. O rapaz então se recusa a participar do plano dela porque não está interessado nos problemas dela e não quer chamar mais atenção para eles. Alexia diz que ele, o garoto que declarou amor falso porque perdeu uma aposta, não é diferente dela. Ela continuou dizendo que descobriu essa informação depois de perguntar a 2 amigos do garoto e que, se o garoto não a ajudasse, ela contaria aos outros alunos que Sid havia brincado com o coração puro de uma garota inocente, então ele nunca mais o teria. Era um dia tranquilo na escola, mas vendo que o jovem ainda não estava disposto a aderir ao plano, a princesa jogou uma moeda de ouro na frente do menino Sid. Então olhou para a moeda cuidadosamente e disse que se ela achava que ele era o tipo de homem que poderia ser comprado com dinheiro, então a menina estava absolutamente certa. Porque o dinheiro que ele recebeu de seus pais não era suficiente para pagar por sua ação sombria, e ele não podia perder esta oportunidade. Então ele se tornou o cachorrinho de pote. Princesa, já faz 2 semanas que você decidiu manter esse relacionamento falso, mas o professor Zenon não respondeu nada. Então ela teve a ideia de tomar sorvete em locais públicos, com a intenção de deixar todo mundo saber que ela estava em um relacionamento. Enquanto SYD está sentada na escada saboreando seu sorvete, ela pergunta o que há de errado em se casar com o professor, já que ele parece um candidato promissor para ser princesa. Ela disse que odiava tudo nele. O treinador não julga as pessoas pela aparência, mas sim pelos defeitos, então ele não tem preconceito contra uma pessoa completamente comum que é tão falha quanto uma panela. Então 2 semanas depois, no trem, Alex avisa que as habilidades de Sid com a espada são muito misteriosas, porque mesmo que ele só saiba o básico, ele não consegue tirar os olhos dela, mas ainda assim a odeia. Então ele perguntou por que a garota tinha sido tão descuidada em seu treinamento da tarde, e a princesa começou a dizer. Ela sempre quis ser tão boa quanto a de sua irmã Iris, mas nunca conseguiu.
Então ela pensou que deveria se tornar mais forte à sua maneira. Mas no final ela foi chamada de uma espadachim comum. No entanto, Sid disse que não achava isso um problema e que gostava do estilo da garota. A princesa, por sua vez, disse que ouviu falar sobre isso no dia em que sua irmã foi ao Bush Festival e sofreu uma derrota desastrosa. Por se sentir tão humilde e patética, ela odiou seu próprio estilo de luta a partir de então. Ele então revela que não é uma pessoa legal. Ele continua dizendo que se um acidente infeliz acontecesse do outro lado do mundo e tirasse a vida de milhões de pessoas, nem ele se importaria. No entanto, há coisas que o incomodam, e para outras pessoas essas coisas podem ser consideradas inúteis, mas para ele são as mais preciosas do mundo. É por isso que ele gosta do estilo de luta da garota. Naquele momento ela saca sua espada e aponta para o protagonista, pedindo que o protagonista se explique. Então Sid diz que não quis dizer isso, mas se. Eu realmente quero dizer que ele fica nervoso quando os outros menosprezam algo que ele gosta. Depois que ele falou, o trem parou na estação e a princesa desceu com uma expressão séria, encerrando aquele relacionamento indesejado. No dia seguinte, Sid explica aos amigos que seu relacionamento com Alexia acabou. Na entrada da escola, o professor Zeno e outros 2 guardas reais se aproximam deles. O instrutor diz que a princesa Alexia não retornou ao dormitório. Ontem à noite, os cavaleiros declararam Sid um possível suspeito, pois ele foi a última pessoa a entrar em contato com ela, então ele será levado para interrogatório. Não vendo outra escolha, o menino se ajoelhou com as mãos atrás da cabeça, porque sabia que estava em apuros. Então, amigos, como Sid lidaria com essa situação? Ele continuará fingindo ser o personagem da máfia? Se você gostaria de embarcar nessa aventura diferente, deixe nos comentários abaixo. Bom, é isso. Nós seremos. Vejo vocês no meu próximo vídeo.